Mais uma denúncia contra o empresário Wesley Batista, desta vez por crimes no mercado financeiro. Primeira turma do Supremo se reúne em sessão extraordinária para julgar habeas corpus de envolvidos em organizações criminosas. O presidente do Supremo destaca a importância da União para fortalecer as instituições e a democracia. Nós temos que ter muito cuidado com as tentativas de excessos que são cometidos, às vezes dentro das nossas próprias instituições. Justiça Mineira condena a indústria a indenizar trabalhador por perda da carteira de trabalho. O homem vai receber R$18 mil pela perda do documento e por frustrar expectativas de contratação na empresa. Olá, boa tarde. Boa tarde. O Ministério Público Federal denunciou mais uma vez o empresário Wesley Batista, agora por crimes no mercado financeiro. Pois é, na época a delação premiada do empresário seria divulgada. O Wesley, então, a aproveitou para lucrar com operações cambiais. E sobre esse assunto, vamos conversar agora ao vivo com a repórter Carolina Chaves, que tem mais informações, né, Carol? Boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Olha, segundo o Ministério Público Federal, o Wesley Batista, que em maio de 2017 estava à frente de duas empresas e também era responsável por operações cambiais, ele teria se aproveitado do sigilo das delações dele e do irmão ao Ministério Público Federal para realizar transações financeiras. Segundo o Ministério Público Federal, Wesley teria lucrado quase R$70 milhões em contratos em dólar em operações realizadas dias antes da divulgação do teor das delações. As transações cambiais foram comprovadas por meio de mensagens de celular entre Wesley e funcionários. Ele já responde a outra ação junto com o irmão Joesley Batista por crime financeiro praticado na mesma época com compras de ações da JBS e também de dólar. É com você, Rafaela. Obrigada pelas informações, Carol. E o leilão dos ativos da Avianca, que ocorreria hoje, foi suspenso pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O pedido para suspender o leilão foi feito pela Swissport Brasil, empresa responsável pela logística de aeroportos, e que diz ter R$17 milhões para receber da Avianca. A companhia aérea passa por processo de recuperação judicial desde dezembro do ano passado. E o leilão seria para saldar parte da dívida. Na disputa, a venda de autorizações de pouso e decolagem da Avianca nos principais aeroportos do país, o programa de fidelidade da empresa e unidades produtivas isoladas. A decisão é liminar, ou seja, provisória. Ainda não foi definida uma nova data para o leilão. A Justiça cancelou regras que limitavam o número de assentos gratuitos para idosos em coletivos no Distrito Federal. A decisão é do juiz substituto da primeira vara da Fazenda Pública e também obriga o DF-Trans a divulgar que idosos com mais de 65 anos têm direito a acesso a todos os assentos dos veículos coletivos. Basta apresentar o documento pessoal que comprove a idade. E em Minas Gerais, uma empresa foi condenada a indenizar um trabalhador por ter ficado tempo demais com a carteira de trabalho dele. O último trabalho registrado na carteira de Jorge foi em 2013. Ele conseguiu um encaminhamento para a vaga de auxiliar de limpeza e a esperança de atualizar o documento. Que eu possa arrumar meu emprego e ajeitar a minha vida, preencher a vaga. Valdeci está desempregada há 1 ano e meio e chegou cedo à agência do trabalhador para tentar uma vaga de pedreiro. Ele trouxe a segunda carteira de trabalho que pretende completar, assim como a primeira, que está guardada em casa. E tá difícil pôr um registro nela agora, viu? Faz dias correndo atrás dele, não acha nada. Na carteira profissional fica registrada toda a vida profissional do trabalhador. Salário, férias, 13º, mudança de cargo. Ela é um importante documento para aposentadoria. Por isso, o trabalhador e o empregador devem zelar pelo documento. Ele não pode, por exemplo, ficar retido por muito tempo na empresa para fazer alteração. Nós recomendamos que a carteira fique em poder da empresa o menor tempo possível, porque ele é um documento do empregado, para que a empresa acolha, faça os registros e devolva a carteira para o empregado. A pena para quem viola ou perde o documento federal é de até 4 anos de prisão. Dependendo do caso, o empregador pode ter que pagar indenização
ao trabalhador. Em Minas Gerais, uma indústria demorou um mês para devolver a carteira de trabalho a um candidato a uma vaga na empresa. O empregador alegou ter perdido o documento. O candidato não foi contratado e a demora na devolução da carteira ainda dificultou a volta dele ao mercado de trabalho. Agora ele vai receber R$18 mil de indenização por danos morais e materiais. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu que a retenção e a perda do documento frustrou a expectativa de trabalho do autor da ação. A lei ainda é a da CLT de 1943, ele tem 2 dias para devolver essa carteira. Caso o trabalhador se sinta prejudicado com a retenção da carteira, ele deve procurar a Delegacia Regional do Trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho de Goiás manteve a condenação a um frigorífico de Palmeiras de Goiás por impedir uma funcionária transexual de usar o banheiro feminino. Pois é, para os desembargadores, obrigar a funcionária que se identifica como mulher e tem aparência totalmente feminina a utilizar o banheiro masculino caracteriza violação da dignidade e cabe indenização pelos constrangimentos. Foi definido o valor de R$10 mil por danos morais e ainda cabe recurso. E a seguir, sessão extraordinária. Ministros da primeira turma negam habeas corpus a envolvidos em organizações criminosas. Só vai existir se ela estiver prevista em contrato de trabalho, ou em acordo coletivo, ou em convenção coletiva. Em seminário realizado hoje em Brasília, o presidente do STF e do CNJ, ministro Dias Toffoli, ressaltou a importância da União para fortalecer as instituições e a democracia. O evento é promovido por entidades ligadas à Justiça e ao Ministério Público. No discurso de abertura, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, disse que esse tipo de encontro vai garantir o fortalecimento das instituições em tempos de crise. Nós temos que ter muito cuidado com as tentativas de excessos que são cometidos, às vezes dentro das nossas próprias instituições, exatamente porque ali está o ovo da serpente da criação de uma desestabilização institucional e de relações que, na verdade, querem implementar o medo e, a partir do medo, criar o ódio e, a partir do ódio, desestruturar os tecidos sociais necessários para o desenvolvimento de um país, para o desenvolvimento da nação e para o desenvolvimento do próprio globo. Ainda durante o discurso, o ministro Dias Toffoli ressaltou a importância do Ministério Público. Disse que a instituição é independente e exerce um papel importante de provocar o judiciário e exigir o cumprimento de direitos como os das minorias e patrimoniais. No evento, serão abordados temas como o papel das corregedorias no Judiciário e no Ministério Público e a liberdade pública da magistratura. Decidimos fazer este primeiro seminário nacional para discutir os grandes temas das magistraturas. Essa é a intenção, abrir o diálogo, ouvir e também falar. Em uma sessão extraordinária, os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal julgaram hoje vários pedidos de habeas corpus. Vamos agora voltar ao nosso telão, porque quem acompanhou a sessão e tem todas as informações ao vivo é o repórter Gabriel Ciafrei. Olá, Gabriel, boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo, viu? Na sessão extraordinária da primeira turma, nesta terça-feira de manhã, foram julgados dezenas de pedidos de habeas corpus. Um dos processos, foi encaminhado por policiais civis de São Paulo. A suspeita contra eles é de envolvimento com o crime organizado. Eles estão presos. Acompanhe agora todos os detalhes na reportagem. De acordo com a ação, os policiais foram presos preventivamente. A suspeita é de que, com a ligação com o crime organizado, eles tenham praticado tráfico e associação para o tráfico de drogas. O relator do processo, o ministro Marco Aurélio, já havia negado um pedido de liminar encaminhado pelos policiais. Hoje, a primeira turma do STF manteve as prisões. Outro habeas corpus julgado pelos ministros da primeira turma do STF foi de um homem condenado por tráfico de drogas. Em primeira instância, ele foi absolvido. A condenação veio em segunda instância. Com ele foram encontrados 39 gramas de maconha e 7 gramas de crack. Para os ministros, a quantidade de drogas apreendida é insuficiente para configurar o crime de tráfico. E como o requerente do habeas corpus não é reincidente, foi determinada por maioria de votos a prisão em regime semiaberto.
Outro habeas corpus era para um preso provisório suspeito de roubo de cargas, tráfico de drogas e fraudes bancárias. Os crimes teriam sido praticados com violência ou grave ameaça. A alegação da defesa era excesso de prazo da prisão, argumento que não foi aceito pelos ministros. O suspeito vai continuar preso. E quem está aqui na bancada com a gente é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Gi. A gente viu que foram julgados vários pedidos de habeas corpus. Um deles, fora esses que já foram falados pelo repórter Gabriel Ciafrei, foi de uma mulher presa por tráfico de drogas. Exatamente. Nesse caso, inclusive, o que estava em discussão era a possibilidade dessa prisão preventiva ser convertida numa prisão domiciliar. O fato curioso, em relação a esse habeas corpus é que ela é mãe e tem 2 filhos, um de 10 anos e outro de 7 anos de idade. E nós tivemos uma alteração no Código de Processo Penal em 2016, que veio em virtude de políticas públicas para a primeira infância, que acabou permitindo que os juízes estabelecessem a prisão preventiva quando se deparassem com esse tipo de situação em que a mãe presa tem filhos menores que precisam ali do seu apoio e do seu auxílio. Então, os ministros entenderam que ela, por ser primária, por ter bons antecedentes, ou seja, ela não tinha tanto envolvimento com a prática criminosa, foi o único fato da vida dela relacionada com o crime, entenderam então que essas condições estariam atendidas para que ela pudesse então responder ao processo, mas numa prisão domiciliar e não dentro do presídio. Gisele, nós tivemos também o julgamento de um outro HC, um habeas corpus, que envolveu, desta vez, um pedido de arquivação de processo com base no princípio da insignificância. Explica pra gente. Rafaela, nesse caso, o que foi levado ao Supremo Tribunal Federal foi um habeas corpus que tem como finalidade trancar uma ação penal, como você falou, a questão do arquivamento de um processo. A pessoa está sendo acusada, que o impetrante, ele está sendo acusado do crime de descaminho. E, nesse caso, ele acabou sonegando impostos, mas a situação fática demonstrou que ele tinha inúmeros outros processos respondendo pelo mesmo crime. O tributo que ele deixou de pagar, no caso concreto, era um tributo de valor pequeno, mas isso por si só não foi levado em consideração pelos ministros. Na primeira instância, ele acabou conseguindo trancar essa ação penal. No entanto, houve um recurso do Ministério Público para o Superior Tribunal de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça houve a reversão dessa decisão, permitindo que esse processo prosseguisse até a final condenação ou absolvição, a depender do que ficar provado dentro do processo. Então, os ministros da primeira turma entenderam que, como há uma reiteração criminosa, como ele é habitual na prática de crimes relacionados à sonegação fiscal, não poderia, então, aplicar o princípio da insignificância nesse caso, mesmo diante de um valor pequeno a ser sonegado. Então, nesse caso, os ministros entenderam dar prosseguimento à ação penal e a pessoa, então, vai responder por esses processos. Foi uma decisão por unanimidade. Gisele, você que acompanhou a sessão, quais foram os outros destaques? Bom, nós tivemos inúmeros processos hoje que foram julgados, Nessa sessão extraordinária, que foi bastante produtiva, ao todo 45 habeas corpus foram julgados, mas a pauta a pauta toda constavam de 48 processos. Então, haviam outras classes processuais que também foram julgadas. Entre os habeas corpus, eu também posso destacar o caso de um estrangeiro que está tentando evitar a sua expulsão do território brasileiro. Ele foi condenado por tráfico de drogas e existe uma portaria do ministro da Justiça determinando que ele saia do país, até por conta da prática do ilícito aqui no Brasil. Só que a defesa desse estrangeiro pede no Supremo Tribunal Federal que seja, de alguma forma, impedida essa expulsão, porque ele tem filhos brasileiros. Então, ele tem 2 filhos e que esses filhos tem dependência tanto econômica quanto afetiva. Há um vínculo econômico e afetivo que, na prática, e que isso prejudicaria a própria criação das crianças, caso ele seja expulso do país. Então, nesse caso, já existe uma decisão do ministro Marco Aurélio, que entende pela permanência dele no Brasil, ou seja, nega a expulsão. O ministro Alexandre de Moraes proferiu o voto na sessão de ontem, também acompanhando o relator, por entender que são 2 filhos que dependem economicamente e tem esse vínculo afetivo que também deve ser preservado.
E aí o ministro Luiz Roberto Barroso pediu vista dos autos e nós vamos aguardar então para uma próxima sessão qual vai ser o desfecho desse caso do estrangeiro. A sessão continua à tarde? Continua à tarde, com previsão para ter início às 14 horas. Mais informações logo mais à noite no JJ2, né, Galton? E ainda tem também a sessão da segunda turma. É verdade. Obrigado, Gisele, pela sua participação. Eu que agradeço. E hoje os ministros do TSE continuam o julgamento de um processo de propaganda eleitoral antecipada. O plenário deve continuar a análise de um recurso de Dayana Rodrigues Moreira dos Santos. Ela foi multada em R$5 mil pelo Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe por propaganda eleitoral antecipada. O TRE considerou que Dayana fez propaganda eleitoral em um grupo de WhatsApp, antes do período permitido por lei. A ministra Rosa Weber, presidente do TSE, é a relatora do processo, que está com pedido de vista para o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. E no próximo bloco, peritos criminais do Distrito Federal devem ser representados pelo Sindicato dos Policiais. O desmembramento sindical para a representação apenas dos peritos criminais viola o princípio da unicidade sindical. O Superior Tribunal de Justiça, em parceria com o Instituto Brasileiro de Direito Processual, realizou um seminário para discutir o direito processual civil nos 30 anos da Corte. O evento, que reuniu magistrados e especialistas da área jurídica, faz parte das comemorações de aniversário do STJ. O direito vive em constante mudança e acompanha a evolução do tempo. Dentro dele, existem várias temáticas. Uma delas é o direito processual civil, que é o conjunto de normas e princípios jurídicos que ditam as regras que devem ser aplicadas nos procedimentos judiciais e extrajudiciais de resolução de conflitos de natureza civil. Isto é, fazer valer o respeito às leis de forma definitiva. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, disse durante a abertura do seminário que as mudanças da justiça tiveram reflexo direto na vida dos brasileiros. O tribunal, para aferir a tempestividade do recurso, tinha que olhar o carimbo, a data que era aposta pelo carimbo de protocolo do tribunal. E às vezes os tribunais, quando recebiam, batiam o carimbo no protocolo, esse carimbo não era legível, a data não ficava legível. Então o tribunal não conhecia do recurso, porque o carimbo estava ilegível, ele não podia certificar a tempestividade do recurso. Exigia que fosse apresentada uma certidão dessa tempestividade. Como a parte não trazia, ele de imediato acabava não conhecendo o recurso. Um dos painéis falou sobre o recurso repetitivo, que é aquele que representa um grupo de recursos especiais que tenham teses idênticas, ou seja, que possuam um fundamento da mesma questão de direito. O mecanismo ajuda a desafogar o número de processos judiciais. Os recursos repetitivos é que tem viabilizado os tribunais superiores, racionalizando o seu trabalho. Nós temos hoje no Brasil mais de 1 milhão de advogados, nós temos 100 milhões de processos em tramitação e boa parte deles são exatamente demandas repetitivas. Se o recurso repetitivo é importante para o judiciário, a inteligência artificial tem sido tratada como uma ferramenta revolucionária. Ela pode ajudar, por exemplo, a identificar semelhança entre os processos. A inteligência artificial chegará nos tribunais e passará a fornecer padrões decisórios. E esses padrões decisórios se replicarão em outros casos semelhantes. E nessa medida haverá um sensível ganho de escala, de tempo na prestação jurisdicional. Depois de mais de 8 horas de debate sobre o direito processual civil nos 30 anos do STJ, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, participou do encerramento ao lado do presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha. Durante a palestra sobre o futuro das Cortes Superiores, Dias Toffoli disse que o STF tem 37 mil processos em tramitação. O magistrado ressaltou que é preciso repensar os meios de julgamento para diminuir cada vez mais esse número. Nós temos trabalhado aqui com uma cooperação constante e interlocução com as demais instâncias judiciais.
investindo na modernização administrativa, no fomento da inovação tecnológica. Eu iria falar aqui um pouco sobre o sistema Vitor, que ele vai identificando, né, exatamente os casos de repercussão geral e já vai fazendo um trabalho em segundos que se levaria a horas ou dias para ser feito por uma mão de obra humana. Nós temos que nos adequar a essa nova realidade. Comprar um produto que não funciona como deveria ou que vem incompleto é uma experiência bastante frustrante. Verdade. Nesses casos, segundo o Código de Defesa do Consumidor, o item pode apresentar um vício ou um defeito. É importante compreender qual é o real problema para saber quem o cliente deve procurar para reparar a falha. Boa parte das reclamações relacionadas a produtos, tanto em órgãos de defesa do consumidor quanto no judiciário, são relacionadas a vícios ou defeitos. Vale lembrar que vício e defeito não são a mesma coisa. O vício são anomalias de qualidade ou de quantidade do produto. E aí eu vou dar alguns exemplos. Anomalia de quantidade. Quando você vai ao supermercado e adquire, por exemplo, um pacote de feijão. E ele vem com uma quantidade menor daquela apresentada na embalagem. E o vício de qualidade é, por exemplo, quando você adquire um micro-ondas e o micro-ondas vem com a luzinha queimada. Já o defeito é quando esses vícios de qualidade e de quantidade geram algum prejuízo, seja material, moral ou até mesmo físico no consumidor. Tanto o vício como o defeito podem acontecer com qualquer um. Aconteceu com a Ilza, justamente comprando em um site de confiança. Inclusive era uma bolsa que eu já tinha comprado em cor diferente e optei por comprar uma em outra cor. Só que essa bolsa, em menos de um mês, eu usei e ela apresentou defeito. Ilza viveu ainda um outro episódio quando comprou um celular. E esse era um presente que eu ia dar para minha sobrinha, ele veio faltando o carregador. E aí? Esse para mim gerou um transtorno, porque era um presente, gerou ansiedade da pessoa de ficar aguardando, era um presente de aniversário. Nos 2 episódios de vício, Ilza fez o certo, formalizou a reclamação junto aos vendedores. As soluções para os problemas foram apresentadas no prazo, como determina a lei, dentro de 30 dias. E caso eventualmente não cumpra esse prazo, o consumidor terá 3 possibilidades. Aí surge um direito do consumidor, primeiro, de exigir o seu dinheiro de volta, corrigido monetariamente. Segundo, exigir a substituição daquele produto com vício por outro da mesma qualidade. Ou até mesmo, como terceira opção, abatimento no preço do produto. A segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho declarou que peritos criminais do Distrito Federal devem ser representados pelo Sindicato dos Policiais. A decisão atende o Sindipol, Sindicato dos Policiais Federais no Distrito Federal, que pediu o cancelamento do registro do Sindicato Nacional dos Peritos Criminais Federais. No mandado de segurança, o Sindipol argumentou que a carreira federal é única e, por isso, não há possibilidade de desmembramento da entidade. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange Distrito Federal e Tocantins, havia negado o pedido do Sindipol. Para o regional, o Sindicato dos Peritos se mostrava mais específico que o Sindicato dos Policiais, gerando conflito de representação. Mas a relatora do caso na segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, ministra Adelaide Arantes, citou diversos precedentes para explicar que o entendimento do TST é de que o desmembramento sindical para a representação apenas dos peritos criminais viola o princípio da unicidade sindical, previsto na Constituição da República. A ministra observou que os peritos não estão submetidos a estatuto próprio e, portanto, não constituem carreira diferenciada. A decisão foi unânime. Esta edição do Jornal da Justiça, a primeira edição, fica por aqui. Lembrando que daqui a pouco tem sessão da primeira turma e também da segunda turma aqui no Supremo. Uma boa tarde para você. E continue agora acompanhando a programação da TV Justiça. A gente tem um novo encontro amanhã, à 13h. Uma boa tarde para você e até lá.